Deus está morto. Quem diz isso não sou eu, quem fala isso é um dos filósofos mais pop de todos os tempos, o Friedrich Nietzsche, diga-se de passagem, quem tá aqui comigo no podcast, não quem tá na minha frente, evidentemente. Acontece que, diferentemente do que ele dizia, do que os pensadores modernosos falavam, a vida política, a vida pública tem sido cada vez mais habitada pela religiosidade, ou pelo menos tem retomado esse ponto. Bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está vendo isso. Para quem não me conhece, meu nome é Marcel. Seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast sobre cultura pop e filosofia, porque sobre Deus no século XXI, aliás, sobre o Deus do povo, eu tenho uma teoria. E para falar sobre isso, para falar de fé, para falar de cinema, para falar da vida, inclusive da própria, quem está aqui hoje comigo, se você mora numa caverna e não está ciente, é um dos principais expoentes de uma outra versão de religiosidade, é também ator, é também um intelectual. Silas... Brincadeira, pelo amor de Deus, de modo nenhum, eu tô aqui com ele. Henrique Vieira. Imagina, né? Mas não é tão absurdo chamar de ator, vai. Eu sou ator também. Não, verdade. Você não. Eu tava referindo. Não, você é ator demais. Você é ator demais. Não é tão absurdo. É um péssimo ator. É um péssimo ator, né? Ou não sei, né? Ou dependendo não. Vai que... Henrique... Olha, bem, como você está vendo aqui, a gente tem uma proposta meio modernosa da coisa toda, mas eu prometo que não é uma proposta tão sisuda. Embora não seja, eu começo... trazendo, como eu falei de cara, né, referência ao próprio Nietzsche. Diz ele que o cristianismo morreu na cruz. Morreu. Começa assim, com essa simplicidade. Assim, na porrada. Olha, o cristianismo, como expressão religiosa, se mantém com vitalidade no mundo de hoje. Na verdade, se você for pensar, o próprio Jesus de Nazaré não viu, não idealizou, nem fundou o cristianismo. Ele viveu e morreu como judeu, uma perspectiva dentro do judaísmo. O cristianismo é um prolongamento histórico do movimento de Jesus de Nazaré. Começa como uma expressão periférica e popular, a partir do século IV se torna, curiosamente e tristemente, a religião oficial do Estado que matou Jesus, o que é um contrassenso. E vem ao longo de milênios esse cristianismo, que eu quero reivindicar aqui, abriga cristianismos. Tá. Tem experiências dentro do cristianismo e tradições dentro do cristianismo. Enquanto expressão e força religiosa, do ponto de vista histórico, sobrevive, persiste e se atualiza no tempo, certamente até hoje. Que cristianismo ficou por lá? Onde? Ok, por lá, em Jerusalém, né, ou, enfim, no contexto de morte de Jesus. O cristianismo do Cristo, sim. E aqui admitindo uma anacronia, sim. Porque já disse que o próprio Jesus não vislumbrou ou projetou o cristianismo, mas a experiência ali que levou Jesus não ao prêmio de cidadão romano do ano, mas à cruz, que era um instrumento de tortura e punição, repara que tem um caráter rebelde, tem um caráter popular, profundamente comunitário. Não foi qualquer coisa Jesus entrar em Jerusalém montado num jumentinho. É um contrapoder. É um contraponto à cavalaria do império. Então, o cristianismo dali, a anacronia, a espiritualidade do evangelho, é mais da roda, da comunhão, da esquina, transfronteiriça, popular, periférica, da partilha, da quebra de preconceitos, do não engessamento do sagrado. E isso ganhou uma cruz de presente, entre aspas, porque batia de frente tanto com o templo quanto com o império. Esse é o evangelho na sua raiz e na sua potência, dentro da minha experiência, compreensão e fé. Estou aqui com um livro do Juliano Speyer, Povo de Deus, um dos livros que mais problematiza o crescimento
não dos crentes, dos evangélicos de forma tão ampla, mas fala em particular dos neopentecostais, né? De acordo com a previsão aí, né, da progressão, na próxima década se tornam maioria, pelo menos no Brasil. Isso. O que isso impacta? O que isso quer dizer, no final de contas, quando a gente olha para o cristianismo que nasce num vácuo do Império Romano? Uhum. E hoje, de alguma maneira, os neopentecostais cresceram muito num vácuo de um Estado um tanto omisso, em termos de programas sociais e tudo mais, ou pelo menos não tão funcional. O que quer dizer esse protagonismo? O que quer dizer essa maioria populacional? Quer dizer muitas coisas, mas o campo evangélico não é uníssono, ele é plural. Tem o protestantismo histórico, que tem diversidade dentro de si. Tem o pentecostalismo, que tem diversidade dentro de si. E tem o neopentecostalismo, que tem diversidade dentro de si. Então, essa é uma primeira perspectiva. Mas o campo evangélico é majoritariamente popular, periférico, negro, feminino. E tem uma espiritualidade do encontro, do convívio, do cotidiano. Isso ajuda a entender, inclusive, o crescimento. Porque numa sociedade cada vez mais individualista, a rua é o espaço mais do confronto do que do encontro. A igreja acaba sendo o espaço do convívio, da retomada de protagonismo. A pessoa sabe meu nome, se importa comigo, visita a minha casa, sabe dos meus dilemas, da minha família. Então, o crescimento evangélico, usando a expressão que você colocou, se dá muito no vácuo de uma sociedade cada vez mais individualista, do corre-corre, e a igreja como um espaço de retomada de algum nível de sociabilidade e convívio, e até de protagonismo dos anônimos, pessoas que no dia a dia não têm protagonismo, chegam na igreja e ganham um espaço de fala, de poder, de autoridade, de influência ou de reconhecimento dos seus dramas. Agora, o que isso significa está em aberto. Hoje tem um risco, porque sem cair em preconceito, sem cair numa análise simplória e sem generalizar, porque o campo evangélico é diverso e majoritariamente uma fração da classe trabalhadora e explorada desse país, mas eu preciso reconhecer que há uma hegemonia conservadora. Mais do que isso, há uma direção ultraconservadora traduzindo-se em projeto de poder. E isso, para a democracia, para o Estado laico, para a cidadania, para a diversidade, é um problema. Veja, eu preciso ser bem compreendido. Vou explicar bem o que eu estou dizendo. Não estou generalizando, não estou fazendo uma análise simplória. Estou dizendo que tem grupos de poder e de pressão nos meios de comunicação, grandes igrejas, no Congresso, por exemplo, que pegam esse crescimento evangélico popular e vão dando um vetor ultraconservador. E isso, em termos de impacto na sociedade, pode ser perigoso, porque não reconhece a diversidade, não reconhece direitos dos outros, a liberdade religiosa e por aí vai. Então, é complexo o cenário. Como é que a gente vê, então, nesse contexto todo ali, de alguma forma, um flerte meio esquisito, de um triângulo amoroso ali, entre uma vida que é comunitária... Isso. Talvez muito mais do que a vida comunitária da Igreja Católica, eu diria que muito mais. Muito comum um camarada ir para a Igreja Católica como se fosse quase para academia. Ele vai, malha ali, no caso ele vai para a missa dele, fica em 1 hora, vai embora, não estabelece laços muito profundos, no máximo com a figura central do padre. Como é que fica, então, haver essa vida comunitária, muito fortemente da ideia de irmão, ao mesmo tempo um espaço que cultua tanto meritocracia, complexo, e ao mesmo tempo a ideia de teocracia mesmo? Como é que eu pego e falo de comunidade e o culto a esse indivíduo e ao mesmo tempo é Deus que está ordenando e eu perco a minha liberdade? Como é que isso tudo compartilha o mesmo espaço? Porque é complexo. Porque as nossas análises não dão conta da complexidade da realidade. Conceitos são sempre aproximações e mediações. Categorias são sempre mediações e aproximações. O real é difuso e complexo. Ele abriga o que você acabou de falar.
Eu diria que tudo que você falou é verdade ao mesmo tempo. Então vamos lá. A igreja pode ser, e muitas vezes é, um espaço comunitário e retomada de sociabilidade e convívio. Então você está com um problema na família ali, alguém vai orar por você. Tem muito sentido nisso. Numa sociedade que as pessoas não se importam tanto umas com as outras, você tem uma corrente de atenção e afeto sobre os dilemas da sua casa. Importante isso. Mas, ao mesmo tempo, essa teologia hegemônica hoje, ela reproduz lógicas do capitalismo neoliberal. Pegando um pouco aqui de uma perspectiva marxista, as ideias não têm vida própria. As ideias refletem condições materiais da existência. E as ideias de uma classe dominante de uma época tendem a ser as ideias dominantes desta época. Porque a classe dominante, ela não tem apenas os meios de produção materiais. Ela também tem os meios de produção imateriais. Ela produz uma visão de mundo. A meritocracia é uma visão de mundo que ajuda a justificar uma determinada ordem econômica e social. E a religião não está fora da história, da sociedade, da cultura e dessa luta de classes. Então eu diria que essa teologia hegemônica reproduz uma lógica meritocrática que é funcional e conveniente para esse modelo de sociedade. Então, mesmo numa vivência comunitária, reproduz-se uma ideia individualista, empreendedora, meritocrática. Se você agrega isso, o elemento Deus acima de tudo e no comando de tudo, e se você cria uma lógica de batalha espiritual, ou seja, tem um inimigo a ser combatido, tem um mal a ser eliminado, tem um modelo comportamental que não pode ser tolerado, e você perde a noção de que o outro é livre para pautar a sua própria vida, o que vai acontecer? Você vai pegar essa força e vai, ou de maneira violenta e direta, atacar o outro, uma violência deliberada, simbólica, linguística, física, ou você vai usar o Estado, o aparato institucional, a legislação, a política pública para impor ao conjunto da sociedade aquela visão, porque, atenção, não é uma visão. Na perspectiva desse setor, é a verdade. Tem uma diferença entre esta é a minha experiência do sagrado, esta é a minha tradição espiritual, esta é a minha forma de ver a religiosidade. Isso é diferente de Deus acima de tudo. Sim. Porque você sequer relativiza a sua experiência, você absolutiza a sua experiência e você diz que a sua experiência, por ser verdadeira, única, universal, absoluta, inquestionável, precisa se sobrepor. Então você vai encontrar a barreira. E essa barreira é o inimigo. E o inimigo tem que ser repreendido. Nossa, o resultado disso é uma forma autoritária de viver a religião, que necessariamente vai provocar dor e sofrimento. E vai ver a diversidade humana não como uma riqueza a ser contemplada, conhecida, mas um problema a ser resolvido e um mal a ser eliminado, ou por violência direta ou por coerção estatal. Isso é um risco. Você falou em algum momento sobre esse estereótipo do que é o evangélico. Há muitos evangélicos, embora exista evidentemente uma hegemonia hoje, absolutamente... Chamar de conservadora é eufemismo, né? É, totalmente. Muito reacionária. Tem um filme que é absolutamente estigmatizador da figura do ateu, que é o Deus Não Está Morto. Eu não sei, acho até engraçado quando eu converso com religiosos e frequentemente eles são um pouco mais progressistas, na maioria do seu caso. Você viu esse filme? Não vi. Ele pega e coloca a figura de um professor que é ateu, que era o mesmo cara que fazia o Hércules nos anos 90, não sei se você lembra, passava na Record, se bobear, enfim. E é uma figura completamente ali de um espantalho do que é o ateu. Mas o evangélico, de alguma forma, embora não exista uma cristofobia, existe de fato um certo estigma também do que é a figura
a figura do evangélico. Mas onde no mundo concreto existe um protestantismo 2.0 aí? Onde que existe o protestantismo do protestantismo? Onde é que eu posso esperar encontrar isso? Interessante essa pergunta. Primeiro, eu estou fazendo um esforço aqui para denunciar um reacionarismo, então, muito além de conservador, reacionário, violento, autoritário. Então, eu quero reconhecer que existe essa força reacionária como um vetor dominante dentro do campo evangélico. Mas eu estou fazendo um esforço de fala para não reproduzir o estereótipo. Tá. Para que as pessoas vejam. Vou pegar nomes aqui para as pessoas entenderem o que eu quero falar. Desmond Tutu, evangélico. Tá. Nelson Mandela, evangélico. Rosa Parks, evangélica. Martin Luther King, evangélico. Peguei nomes assim, só para que as pessoas entendam que o campo evangélico não pode ser reduzido a um estereótipo. Peguei nomes clássicos do século XX, da luta por direitos civis, direitos humanos, luta contra o racismo, mas eu ainda quero ir além. Para quebrar esse estereótipo, é preciso olhar para o cotidiano, para as pessoas simples, trabalhadoras, que são evangélicas e que estão tocando a sua vida, lutando para sobreviver numa escala 6x1 de trabalho, pegando um trânsito terrível, ganhando menos que um salário mínimo, fugindo da fome e do tiro. É importante que as pessoas vejam que o evangélico não é um extraterrestre, é um ser humano que está vivendo nesse país e que as pesquisas demonstram que a maioria é da classe trabalhadora pauperizada e explorada, para fugir do estereótipo, sem deixar de denunciar que há, sim, um reacionarismo evangélico que é perigoso para a democracia. Então, estou tendo esse cuidado. Agora, dentro desse campo evangélico, vou dar um exemplo. Agora, no meio do ano, estarei participando da Conferência Internacional do Movimento Negro Evangélico. Tem movimento negro evangélico. Tem teologia feminista evangélica. Vou dar exemplos, como a pastora Nancy Cardoso, Odja Barros. Na comunidade de fé que eu faço parte, tem 2 teólogas brilhantes, feministas, a Agnes e a Priscila. Tem coletivos como o Evangelics, que são evangélicos pela diversidade, o coletivo Esperançar, que é um coletivo de educação bíblica popular orientada para a justiça social e direitos humanos. Tem a Frente Evangélica pelo Estado Democrático de Direito, que foi criada, salvo engano, em 2016, num contraponto ao golpe contra a presidenta Dilma. Se você vai em ocupações do MST e do MTST, você vai ver lá na base pessoas lutando por terra e moradia que são evangélicas. Então, tem iniciativas teológicas, acadêmicas, organizativas e populares progressistas dentro do campo evangélico. Falei de diversidade, luta contra o racismo, luta contra o machismo, luta por reforma agrária, luta por direito à moradia, por organizações e figuras dentro do campo evangélico. Agora tem um ponto fundamental. De novo, condições materiais de disputa. Nós não temos as mesmas ferramentas econômicas e políticas que o campo reacionário tem. Certo? Eu tenho uma página no Instagram e me organizo coletivamente. No meu partido, congrego na minha igreja, sou membro fundador do coletivo Esperançar. Enquanto eu tenho essas opções coletivas de militância a partir da fé, Edir Macedo tem um canal de televisão. Deu para entender? Porque é importante que as pessoas saibam que existe um campo evangélico progressista, mas que as condições objetivas, materiais, econômicas para fazer reverberar as nossas ideias na sociedade, bem, não tem comparação com aquilo que o campo reacionário tem nas mãos, de instrumento, de riqueza, de poder, de mídia, de televisão, de rádio, de rede, de articulações internacionais, de muito dinheiro, inclusive. Me diz uma coisa, Henrique, mas você foi criado num ambiente evangélico? Fui.
era muito diferente nos anos 90? Você sentia que essa relação de oposição do que é profano, do que é do mundo, como dizem, e o que é do sagrado, o que é da igreja, era muito distinto nessa época? Que pergunta interessante. E me toca, porque se eu for falar da minha igreja de origem, eu vou contar histórias belíssimas, de amizades incríveis, de momentos de muita comunhão. Eu sou fruto disso. Quando eu tinha 16 anos, eu tive uma doença gravíssima na visão. Fiquei durante um ano quase cego. Se eu for falar aqui o que a igreja fez por mim, não como templo, doutrina, CNPJ, mas igreja como comunhão, oração, me ajudar, me carregar quando eu pensava em desistir. Então, aquilo que eu falei sobre a igreja como um espaço de comunhão é, no fundo, um testemunho sobre a minha própria vida. Mas olha só o que eu vou te responder agora. Ao mesmo tempo que eu reconheço isso na minha formação, a beleza da comunhão que eu vivi na minha igreja de origem. Agora olha o que eu vou dizer. Teve um musical do coral de adolescentes uma vez, que só por usar percussão e músicas com ritmos brasileiros... Isso em Niterói, perdão? Em Niterói. Gerou um problemaço na igreja. Então calma aí. Já tinha ali um interdito à cultura popular e à cultura negra. Estava ali na minha formação. O livro de evangelização dizia que a cor branca era a cor da santidade e da salvação e a cor preta era a cor do pecado. Deu pra entender? Não havia efetiva igualdade de gênero. Homo, bi e transexualidade considerado pecado. Então repara que a semente da radicalização que nós estamos vendo hoje estava lá. O racismo estava lá. O machismo estava lá. A LGBTfobia estava lá. O não reconhecimento da experiência do sagrado em outras religiões estava lá. Então o que eu posso te responder, já que você pegou década de 90, que é a minha infância e o início da minha adolescência... também eu supus mais ou menos. Eu vou te dizer, lá estava a comunhão, lá estava o serviço, lá estava a hospitalidade, lá estava a amizade, mas lá também já estavam todos esses dispositivos que hoje se agudizaram, se radicalizaram, mas estavam lá com certeza, mais que absoluta. E o que rolou para que nesse sentimento de comunhão tão forte, essa dimensão tão forte, coletiva, realmente de comunidade, sim, ao mesmo tempo o indivíduo seja quem grite? Eu quero dizer, grita a figura de que é o indivíduo quem ganha, parece que sozinho, mesmo que haja a presença tão grande da comunidade. É a força do individualismo como ideia dominante. Isso eu não colocaria na conta apenas da igreja. Não, claro. É uma questão do nosso tempo. A gente vive um enfraquecimento dos projetos e dos processos e das lutas coletivas. Não morreu nada disso. E, na verdade, as transformações possíveis e impossíveis do mundo, na minha opinião, passam pela retomada do protagonismo coletivo. Mas não dá para deixar de reconhecer que as pessoas estão lutando para sobreviver com pouco tempo. A lógica da exploração sobre o trabalhador também tem essa funcionalidade. A pessoa fica tão cansada, trabalha de dia para comer à noite. Trabalha o mês para pagar a conta. Qual o tempo que sobra para reflexão crítica, para organização coletiva, para pensar nos rumos da rua, do bairro, da cidade, do estado, do país e do mundo? Nesse vazio de projeto coletivo é que o extremismo cresce. O extremismo político se alimenta do desespero coletivo e da desesperança. Porque quando você não consegue mais projetar que o mundo pode ser melhor, então me dá uma arma para eu me defender. Me dá um líder para eu seguir. Me dá uma prisão maior para colocar lá dentro aqueles que podem agredir a minha família. Ou seja, o extremismo cresce no desespero, na desesperança e no desencanto. E essa ideia individualista serve ao desespero, à desesperança e ao desencanto. Porque no limite é cada um por si, que Deus me ajude. Não é mais como a gente produz comunhão e melhora a vida de geral.
E como é que, nesse contexto todo de o individualismo já estava muito presente naquele período, isso já era bastante marcante, como é que dali, desse espaço, sai um pastor socialista? Eu, né? A minha primeira resposta é: lendo as páginas do Evangelho, sempre saltou aos meus olhos o compromisso de Jesus com a justiça social. Com isso, eu não estou dizendo que Jesus foi socialista. Você não antecipou, eu tenho que fazer essa provocação, claro. Nem existia o socialismo. Eu estou dizendo o seguinte: o Evangelho transpira profecia contra o acúmulo desenfreado de riqueza. Se você pega o Canto de Maria, que é conhecidíssimo na tradição cristã, quando ela, empoderada, canta ao saber que está dando a luz ao Messias. E a ideia de Messias, na época, é uma ideia revolucionária. Tanto é que, quando Herodes descobre que o Messias estava para nascer, ele manda matar os meninos. Por quê? Porque a ideia messiânica era a ideia popular e de quebra de opressão. Maria canta assim: bendito seja Deus que lembrou de mim, da humildade da sua serva. Agora eu vou ser feliz e vou ser chamada de feliz, de bem-aventurada por todas as gerações. Porque ele veio destronar os poderosos, tirar a arrogância do coração e, olha o final, despedir de mãos vazias os ricos e encher de bens os que têm fome. Isso é só o início. Eu poderia pegar toda uma linha para dizer que isso é central no Evangelho. Então Maria já está dizendo ali o seguinte: olha a percepção dela, que para acabar com a pobreza compartilhada por muitos, eu preciso acabar com a riqueza concentrada em poucos. Está escrito isso. Despediu de mãos vazias os ricos. Tem perda de poder, perda de privilégio. Destronou os poderosos. Não é aquela conciliação falsa. O opressor dá a mão ao oprimido e eles dizem: somos todos brasileiros. Não. Tem uma justiça que, para ser efetivada, quebra uma cadeia de opressão. Então, isso me brotou desde adolescente. Agora, eu tive acesso à teologia da libertação, conheci a história de Frei Tito, de Frei Beto, de Leonardo Boff, das comunidades eclesiais de base. Veio de um curso que eu fiz, chamado Curso do Rio. Eu morava em Niterói. Esse curso era numa paróquia católica. Eu soube pela internet na época, não lembro qual portal. Mas eu vi, nossa, tinha uma coisa em você que te deseja. Justiça social. Uhum. Aí eu falei, um curso sobre evangelho e justiça social? Vou lá ver. Saí de lá encantado. Porque uma coisa que o fundamentalismo faz é, ele rouba da gente a ideia de que existiram e existem cristianismos. Então eu achava que aquela vivência batista era o cristianismo de Jesus, veio assim ao longo do tempo de forma linear. Não. Então, quando eu vou entender que na história do cristianismo tem os padres revolucionários da Nicarágua, a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, a tradição franciscana radicalmente comprometida com os pobres, as comunidades eclesiais de base e a luta pela reforma agrária, eu começo a entender que existem cristianismos. E também tem um outro elemento. Eu estudei no ensino médio numa escola bem progressista. Então, se você pega... Onde era? Eu sou de Niterói. Era na rua Comendador Queiroz de Caraí, Colégio Argumento. Foram aqueles super cursos para Niterói. E foi mais uma escola que era muito boa. Inclusive para preparar para vestibular e tal. Passei bem. Fez duas atuações, né? Mas acabou. Essa escola acabou. Então, dali eu fui entendendo. Aí a coisa do socialismo, digamos assim, já é mais na universidade, quando eu vou estudar ciências sociais na UF. Você fez em que ano? Eu tenho essa dúvida. Porque eu fiz entre 2006 e 2010. Eu fiz ciências sociais na UF. Eu entrei em 2005. Nossa. Só que eu fui fazendo
3 disciplinas por semestre, na maior parte do tempo. Fiz um curso mais longo, porque eu priorizei teologia. Então eu Fez simultaneamente? Fiz simultaneamente, só que eu acabo primeiro... Teologia eu faço certinho, 4 anos. Eu priorizei teologia. Ciências sociais eu alongo, eu saio da noite, vou pra manhã, então eu não consigo ter aquela coisa da turma que vai caminhando junto, porque entendeu? Eu via você por aquele ambiente ali, a gente tem um amigo em comum no tempo, que é o Codeço. Vinícius Codesso. E eu não sabia muito bem que eu via você eventualmente. Eu nunca vi você em nenhuma turma. E parecia que você era meu contemporâneo ali. Estava sempre pegando disciplinas. Estava em outras disciplinas. Isso. Mas aí, assim, como é que cabe nas 24 horas ali? É pegar e ser ao mesmo tempo. Figura letrada em teologia, que continua, como qualquer campo de estudo, né, acompanhando aquilo, ao mesmo, uma vez que é isso, né, a teologia continua viva, independentemente, né, enfim, qualquer coisa transcendental, em movimento, e ao mesmo tempo ator, e ao mesmo tempo representante político. Sobra tempo para assistir alguma coisa? Até hoje, né? É que essas coisas vão acontecendo. Bem, o Henrique da UF, por exemplo, era um seminarista, um estudante e um líder de jovens e adolescentes da igreja. Depois, mais à frente, só em 2015, aparece a palhaçaria e o teatro na minha vida. Antes disso, eu fui vereador em Niterói. Então as coisas vão se juntando ao longo do tempo. Minha formação acadêmica... Em 2012, sou ordenado ao Ministério Pastoral, me torno vereador. 2016, deixo de ser vereador, mergulho no teatro, na literatura, na pastoral pelo Brasil, cinema, enfim. E 2022 me torno deputado federal. Então é verdade que as coisas vão se juntando, mas não necessariamente eu fiz tudo ao mesmo tempo não, sempre. Claro. Mas hoje? Hoje, né? Hoje a maior parte do meu tempo é dedicada ao meu exercício como deputado. Sobra pouco para qualquer outra coisa. Hoje eu não estou atuando numa peça, não estou gravando um filme, não estou produzindo outros tipos de conteúdo audiovisual, não estou dando palestras nem consultorias. O que eu estou conseguindo fazer é escrever livro. Eu escrevi o Jesus Negro. Sim. E lancei ano passado, e nesse ano vou lançar um livro pela editora Planeta com a Erika Hilton. Erika Hilton e eu. Nós vamos lançar em outubro, provavelmente, um livro chamado O Que Te Faz Lutar, que é uma troca de conversa, tipo de cartas, de textos reflexivos sobre política, sociedade, religião, Érica e eu. Então, dessas questões que me habitam, hoje eu dedico objetivamente meu tempo ao exercício do nosso mandato e consigo namorar com a ideia de escrever. Mas outras coisas hoje não consigo... Estão em mim. Mas independentemente de produzir, tu acompanha alguma coisa? Tu assiste alguma coisa? Você vê alguma coisa hoje regularmente, de série, de filme? Que é uma resposta muito objetiva? Se ela for sim, eu fico mais feliz. Se você puder trazer alguma... Sim. Eu vou religiosamente ao Maracanã assistir ao espetáculo que é o Clube de Regatas do Flamengo. Fico feliz. Eu faço bastante isso. Eu consigo reservar tempo para leitura. Eu não me desapego dos livros. Mas ficção também? Menos. Esse é um problema na minha vida. Eu sempre vou ler teologia, política, sociologia. Isso é um problema. Tem que diversificar. E consigo parar menos do que eu gostaria para ver série, para ver filme, para ir ao cinema e ao teatro. E também adoro rodas e rodas e rodas de samba. Então, definitivamente não tá na sua lista nenhum filme da Record. No caso, nenhum filme da Universal, né? Enfim. Sabe o que é o doido? No top 5 dos filmes nacionais de bilheteria, os filmes, né, da Universal são os 2 primeiros. Da história do Brasil. O que tem todo o debate, evidentemente, de como isso, né? Você tá falando Universal. Da igreja, não Universal Pictures. Okay. Tô falando de fato da... Eu tô falando dos filmes da Edir Macedo. Posso falar uma coisa? Assim, eu não estou vendo, mas eu também sou ator, né? E eles melhoraram muito, tá? Sim. Assim, porque de Mutantes pra cá teve um progresso. Você pode fazer a crítica, né? Ideológica e tal, mas não dá pra deixar de reconhecer. Tem grandes artistas lá. Sim.
e com grandes fotografias, com grandes... eles realmente se profissionalizaram nisso, na minha opinião. Sim, mas é que do ponto de vista ideológico, ali conversa muito com quem já tá, de alguma forma, parece, com aquele público que já tá ali enclausurado. Sim. Quero dizer, já é fiel, né? Mas isso não é, por exemplo, que na igreja ou na comunidade em geral que você frequentava... Tem esse espaço, tem essa entrada. A Record, por exemplo, é a grande referência televisiva Não. em comparação a... Porque alguém é. Algum canal vai ser mais assistido e vai acabar de alguma forma sendo protagonista ali, né, das influências. Não é a Record, ela não tem essa... No meio que eu estou, não. Definitivamente não. Mas olha que curioso, uma vez... Mas eu falo desculpa, não no sentido de notícia, não no sentido ideológico mais óbvio. De entretenimento. Também não. Também não. Mas é curioso, uma vez eu fiz uma diligência como parlamentar, uma fiscalização numa CT, Comunidade Terapêutica, que, em tese, cuidaria de pessoas com transtorno mental ou dependência química. E tem muitas denúncias de que comunidades terapêuticas são tomadas pelo fundamentalismo religioso com métodos de tratamento violentos. Então, como militante dos direitos humanos e da luta antimanicomial, é uma área do meu mandato. Fiscalizar e denunciar o funcionamento destas comunidades terapêuticas. Tudo isso para dizer que numa diligência, a pessoa que estava lá me falou assim, aqui a gente não pode assistir Globo, aqui a gente só pode assistir Record. Só pode. Só pode, o que é muito estranho. É muita doideira. Muita doideira. Você fala sobre esses cristianismos tão plurais, você está escrevendo um livro, inclusive, com uma figura que, no âmbito não só político, a Erika Hilton, no âmbito social, moral, hoje ela consegue furar bolhas de fato, ao mesmo tempo bolhas que acabam também, infelizmente, levando alguns grupos a terem acesso a ela, o que facilita de alguma forma, infelizmente, ao ódio. Sim. Mas quando a gente fala sobre essa diversidade, esses dias eu estava vendo um vídeo, era uma menina de uns 12 anos falando com a mãe dela sobre ela, perguntando pra mãe como que a mãe lidava. É uma pergunta agora menos sociológica, tudo bem, mas teológica de fato. Tá. E a mãe falava que sim, era um problema, não pra ela, mas pra Deus, aquela diversidade, a menina, não só por ser nova, mas por ser uma menina, gostar de meninas. Isso não é, no final de contas, qual que é o limite, mesmo dentro de uma igreja mais aberta à diversidade? Isso não é terceirizar a punição? A punitividade pode até não ser do pai, pode não ser do pastor, mas em que medida essa igreja mais progressista vai fugir disso? Recentemente o novo Papa, pegou e falou que é isso, no final de contas, casamento é homem e mulher. Qual que é o limite desse, brincando aqui com a expressão que eu usei antes, desse protestantismo 2.0, protestantismo ali dentro, que é protestante do protestantismo? Qual que é o limite de, no final de contas, não só terceirizar a punição? Pois é, dentro desse protestantismo progressista, tem setores que, na minha compreensão, avançam bastante na pauta social, da cidadania, da democracia, mas que, na minha compreensão, não avançam na celebração da diversidade como riqueza humana e como dádiva divina. Então, vão ser progressistas do ponto de vista social, mas vão reproduzir perspectivas teológicas ainda patriarcais, cis, heteronormativas, e tudo isso com uma assinatura como se fosse do próprio Deus, porque está escrito. Fruto de uma leitura bíblica, na minha compreensão, descontextualizada e equivocada, que coloca um texto acima da dignidade humana e do que a vida te demonstra. Agora, também existem setores desse protestantismo que já não reproduzem essa lógica, entendem que esses textos precisam ser localizados historicamente. Você não pode pegar um texto e retirá-lo de contexto e de um desenvolvimento histórico, textual,
e montar uma doutrina em cima disso como se fosse a verdade e a vontade de Deus para sempre. O próprio Jesus, que para nós é o centro, é o Cristo, é a lente pela qual nós lemos a vida e a própria tradição, é Deus entre nós, o próprio Jesus fez isso. Jesus teve liberdade para, na ética concreta do amor, subordinar textos à dignidade e à vida. Quando Jesus diz, não foi o ser humano feito para o sábado. O sábado que foi feito para o ser humano, ele está dizendo, o ser humano não foi feito para ser submetido a uma tradição. A tradição tem que se atualizar para dar conta da potência da vida do ser humano. Então, já existem protestantismos que vão dizer o que define a beleza de uma relação não é a heterossexualidade. Deus, na sua grandeza, no seu amor, não está preocupado ou preocupada com um homem ou uma mulher se encontrando. A questão aqui é a qualidade do encontro. Então, vou te fazer... É a ética do encontro, é o amor promovido por esse encontro. Eu faço parte dessa perspectiva, que entende a diversidade como riqueza. E a sexualidade sequer no campo da escolha ou do arbítrio, é uma experiência profunda. Você se reconhece e é. Você não escolhe. Não tem como ser pecado. Não tem como ser maldição. É a sua identidade, é a sua orientação, é a sua experiência, é o seu desejo. Como você vive isso é que começa a entrar no campo da ética. E aqui a gente pode conversar sobre responsabilidade, cuidado com o outro, autocuidado, limite, parceria. Muito mais rico falar sobre ética do encontro do que aprisionar a experiência humana na heterossexualidade como se fosse a vontade de Deus por causa de um texto. Mas aí, assim, essa autonomia da leitura bíblica, não ficar preso simplesmente à questão textual, não traz, no final de contas, assim, porque me traz uma problemática filosófica que o Spinoza coloca lá no século XVII, que é, no final de contas, existe para o pastor Henrique Vieira pecado? Que pergunta maravilhosa. Que vontade de dizer não. Porque eu sei que o conceito pecado é instrumentalizado para promover horror, terror, controle sobre os corpos e a famosa culpa cristã, que deprime, adoece e desencanta a vida. Então, num primeiro momento, dá vontade de dizer não há pecado, porque eu sei que isso é mobilizado de forma a produzir muito adoecimento. Mas não é a resposta que eu vou dar. Porque vou pegar um texto do apóstolo Paulo, quando ele diz assim: o bem que desejo, não consigo fazer. O mal que conscientemente reprovo, eu acabo fazendo. Portanto, o pecado é menos uma questão regra que eu desobedeci. Não vou trabalhar pecado biblicamente a partir de uma noção comportamental de certo e errado. Isso aqui é campo para muito controle, muita violência, muito adoecimento. Mas eu preciso reconhecer que há algo no ser humano, menos no comportamento e mais na experiência, que está em desajuste com a beleza da vida. Mas eu preciso reconhecer isso. Sabe por quê? Só para concluir, citando Renato Russo: nem os santos têm ao certo a medida da maldade. Há tempos são jovens que adoecem, há tempos o encanto está ausente e a ferrugem no sorriso. Só o acaso estende o braço e abrigo a quem procura abrigo. Como eu vou olhar para o mundo? Eu vou ver guerra, ganância, disputas fraticidas, genocídios, luxúria, acúmulo de riqueza, produção da fome. Vou olhar para pequenos grupos. Vamos dizer que a gente fosse conviver aqui
durante um mês. Entre nós vai dar problema em algum momento, desentendimento, ciúme, raiva. Olhando para o mundo, olhando para um pequeno grupo. Agora não vou olhar para o mundo, não vou olhar para o pequeno grupo relacional, vou olhar para mim. No limite, no silêncio do meu quarto, eu vou dizer a mesma coisa que o apóstolo Paulo. Aquela coisa boa que eu queria fazer, não fiz. Aquela coisa que conscientemente eu não queria fazer, acabei fazendo. Então, eu preciso também olhar para o mundo e dizer, tem algo que não cumpre a potência da vida. No limite, a palavra pecado no Novo Testamento tem a ver com errar o alvo. Tem algo no mundo, ou num pequeno grupo relacional, num casal, ou eu sozinho, que me parece não concretizar o potencial da vida. Tem algo errando o alvo. Isso eu chamo de pecado. É um nome para dizer, olha, tem um encanto ausente, tem uma dor presente, tem uma maldade latente, tem alguma coisa que nos diminui, nos deprime, não no sentido de depressão, diminui o potencial da nossa vida. Eu chamo isso de pecado. Não estou localizando em uma regra específica, estou localizando numa condição humana. Quando eu olho para o mundo agora, eu não consigo abrir mão desse conceito. Eu preciso dizer, tem algo essencialmente errado. Historicamente, economicamente, politicamente também. Mas tem algo essencialmente errado, que precisa de consciência, reflexão e metanoia, que significa arrependimento. Não tem a ver com culpa. Porque a culpa, eu termino com isso, é um lugar quase cômodo. Porque você se sente culpado e fica ali, como areia movediça, namorando a culpa, sem se responsabilizar e sem transformar. Culpa a gente tem que eliminar. Agora, refletir de forma responsável sobre quem sou e sobre as minhas atitudes, identificando erros para me responsabilizar com a possibilidade de mudar e escrever uma outra história, acho que indivíduos precisam fazer isso, grupos precisam fazer isso e o mundo precisa fazer isso. Só que para fazer a metanoia, a mudança de mente, de entendimento, de atitude, tem que haver a humildade de reconhecer. Há algo de errado em nós. Talvez a palavra possa ser pecado. Mas se esse algo de errado somos nós atirando a flecha e errando o alvo, quem diz, quem decide qual é o alvo? É Deus? Pode ser. É Deus. Mas não o Deus projetado pela religião. É o Deus do nosso encontro. Eu vou te interromper até por esse encontro, essa expressão encontro, remeter tanto ao Spinoza. Ah, é? Que legal. No final de contas, Henrique, a pergunta mais... Tem duas perguntas muito sensíveis para fazer para você. Só uma pausa. A minha terapeuta vive dizendo que as minhas falas parecem com Spinoza. Nem sei se eu podia falar isso. Sim. E o Spinoza, ele era judeu no primeiro momento, depois ele é como um panteísta. Isso. E aí mas ele era, embora de nascimento, né? Ninguém é de nascimento religião nenhuma. Criado judeu, depois entendido de alguma forma historicamente como panteísta, mas para sua época chamado de ateu. Ou pelo menos, nem para sua época não, porque não era propriamente um conceito da época, né? Mas enfim, vi isso muitas vezes. Duas perguntas desconfortáveis. Tudo bem. A primeira, você é um pastor para ateu, Henrique? Se eu sou um pastor para ateu? Se o ateu quiser me ter como pastor, sou. Na minha igreja tem vários. Tem vários? Tem. É mesmo? Quando me param na rua, é muito comum amigos e amigas que caminham comigo, porque o que dizem, não estou aqui dizendo que sou assim, mas muitas pessoas me param dizendo que independente de religião, a minha fala e a minha postura e a minha militância soam como algo humanista, que qualquer um pode encontrar um abrigo nas minhas palavras. Então, pelo testemunho que eu tenho na minha própria vida, das coisas que ouço e dos encontros que já vivi, muita gente não cristã
Vou te falar que gente anticristã já me abraçou de forma fraterna, agradecendo por uma entrevista, um livro, uma pregação, uma reflexão sobre Deus, uma peça, enfim. Então a minha tendência é responder que sim, sou pastor nesse sentido, de alguém que está disposto a caminhar junto, amar, cuidar e servir, independente de confessionalidade religiosa ou crença em Deus. A minha experiência falou de anticristão, de ateu, mas a minha experiência foi de... Eu fui criado por um cara que foi seminarista, né? Meu pai estudou para ser padre. E lá pelos 12 anos, depois de ter feito a Eucaristia, já há pouco tempo, primeira vez, eu tô vendo o Globo Repórter e ouço sobre os milagres de São Jorge e descubro que dentro do pensamento católico, São Jorge não fez milagre em vida ainda. Eu vou acordar o velho, pergunto, que história é essa que São Jorge não fez milagre vivo? Ele fala, meu filho, São Jorge só fez milagre depois de morto. Eu falo, então, não acredito em São Jorge, como é que eu vou saber que foi ele, não Jesus? Então, meu filho, você não vai acreditar em santo nenhum, porque santos são assim. Então, não acredito em santo nenhum. Então você vai ser um herege. E isso marcou minha relação de meus 12 até a morte dele. Entendo. Mas, se de alguma forma eu sinto que o Papa Francisco, por exemplo, dentro de uma vertente do catolicismo, sim, que talvez não seja tão majoritária, né? Ele foi deslegitimado por muito católico. Verdade. Ele de alguma forma reconecta muita gente. Eu não sei, nem me preocupo em me responder, muito menos aos outros, o que eu acredito. Mas, de fato, assim... e por isso te amo aqui. Acho que em todas as vezes que eu vejo você falar sobre qualquer coisa que historicamente chamaram de Deus, eu sinto que você está descrevendo algo que eu percebo. E que mora no mistério, assim. E lido bem com isso. Lido bem com a dúvida. Fico feliz. Não existe fé sem dúvida, porque se eu tenho plena certeza, já não existe mais necessidade de fé. E se eu souber e definir quem é Deus, então já não é mais Deus. Eu esqueci qual foi o poeta, eu sempre esqueço, que ele fala: Deus é um intervalo entre o que e o que, entre o que digo e o que calo. Isso é genial. Não está na palavra nem no silêncio. Para ser Deus, tem que morar no mistério. Tem que apalpar mais do que entender. Talvez amar mais do que crer. Enfim. Depois de ter feito esse elogio existencial, obrigado. Eu vou por outro caminho. E assim, a cultura pop aqui foi pro cacete, porque eu fui pegando Vamos falar de cultura pop. Não, mas tudo bem, eu fui pegando a fluidez da situação real aqui. Não tem problema não. Desculpa. Não, que isso, mas vamos lá. A gente fala muito sobre essa presença tão controversa dos religiosos na vida política e discute-se muito quanto, desde o iluminismo, deveríamos ou não ter, né, esse tipo de fusão. Pronto. Como é que a gente justifica na esquerda ter um pastor que é representante político? É difícil. Como é que pode nesse caso? Porque, assim, porque no caso não tem como deixar... Eu não tenho como deixar de ser o mesmo, né? Tá. Então, assim, não tem nenhuma categoria que vá me forjar de novo. Então eu sou discípulo de Jesus, é verdade, eu sou pastor, é verdade, eu sou de esquerda, é verdade. Não tem como eu escapar da minha própria verdade. O que dá pra fazer? Eu fiz. Eu me licenciei da minha igreja. Eu deixei de pregar e visitar a minha igreja para ser candidato. Durante o período eleitoral eu não fui à minha igreja, porque o candidato é propaganda de si em silêncio. Então eu respeito a autonomia da igreja e só voltei a pregar após período eleitoral, e mesmo assim eu prego uma vez por mês. Porque eu escolhi, fruto de um projeto coletivo, cumprir essa função. A minha igreja tem que ser preservada na liberdade e na autonomia de pensar. E essa é a relação que eu proponho. E eu uso o termo pastor na urna. Esse é um debate eterno na minha equipe. Não é confortável para mim. Pra você? Não é contra-intuitivo. Eu vou te falar que essa é uma dúvida que eu sempre tive. É contra-intuitivo, eu preferia não usar. Nós usamos, primeiro porque não é mentira, é verdade, eu sou pastor mesmo, mas
a ideia era provocar. Sim. Porque... E com isso eu mais perdi do que ganhei votos. Tenho certeza disso. No campo que vota na esquerda, a palavra pastor gera mais desconfiança do que aceitação. Tem que quebrar algumas coisas até a pessoa dizer, interessante a sua pauta. Mas a ideia é... Desculpa te interromper. Por favor. Se você falasse as mesmíssimas coisas... Sem ser pastor. Sem ser pastor, você teria esse alcance, né? Pois é, entende? Esse é o debate que a gente não definiu ainda. Nós usamos... Por quê? É verdade. E porque qual é a tentativa do lado de lá? Sim. Dizer que a gente não é cristão. Sim, claro. Então, eles são pastores e eu não. E essa é uma forma de monopolizar o sentido do cristianismo. Eu sou herege, então. E a ideia é dizer, não, eu sou cristão. E eu defendo os direitos humanos, eu sou cristão, e eu defendo a democracia. Eu sou cristão, e eu sou alguém que defende a liberdade religiosa. E acho que no Brasil os terreiros é que são violentados, não as igrejas. Então a ideia era usar o termo, já que é verdade, para tensionar e dizer, o cristianismo não é só isso. Olha, eu sou cristão, eu sou pastor e estou aqui no parlamento em defesa do Estado laico. Nem faço parte da bancada evangélica, por exemplo. Não faço. Eu sou o único evangélico que não é da frente parlamentar evangélica. Aliás, eu sou o autor da frente parlamentar em defesa do Estado laico. Mas ser o pastor Henrique fazendo isso é pedagogicamente interessante, entendeu? Concordo. Mas é contraintuitivo. Às vezes eu estou lá no parlamento, como é o meu nome de urna, fica. Então agora o deputado pastor Henrique Vieira, eu olho e digo assim, acho que eu preferia que só me chamassem de Henrique. Não por ter vergonha da pastoral, mas por saber como isso é mobilizado na política. Mas eu vou meio que suportando esse incômodo, porque é verdade na minha vida e porque esse debate precisa ser feito, inclusive com a própria esquerda. Inclusive, se a gente quer uma esquerda, se eu quero, né, uma esquerda mais popular, pé no chão, povão, bem, não pode ser uma esquerda antirreligiosa nem anti-evangélica, não vai dialogar com muita gente, né? Então, talvez a nossa militância esteja, mesmo que com muita dificuldade, contribuindo com um projeto de esquerda popular para o nosso tempo e para o nosso país. Uma cultura pop é filme, é música? É filme, série, música. Mas aí, assim, se a gente vai de alguma forma aproximar para falar da questão mais minimamente modernosa, a gente está vivendo um período de uma transição tecnológica. Tá. Que é a presença da inteligência artificial, que traz, evidentemente, uma questão pra gente. Primeiro, do mundo do trabalho, que eu não vou falar. Eu sei que você, como um homem marxista, posso dizer assim, pode. Tem posições específicas sobre isso, e eu não sei isso exatamente, mas conheço mais ou menos qual é o raciocínio do campo. Queria perguntar outra coisa, teológica sobre isso. Tudo foi pra teologia. Já que fomos até aqui... Tudo virou teologia nesse lugar. Que o quanto metaverso, o quanto essas novas vidas digitais, no final de contas, não colocam em xeque uma crença fundamental de todo o monoteísmo. A ideia de alma. Se a gente morre o corpo e continua existindo no mundo digital enquanto consciência, supondo essa possibilidade, não colocada por vários filósofos, que é a ideia de que você imagina, né? Que é enquanto a pretensão do devaneio do Elon Musk, e que talvez seja uma possibilidade. Imagina. O Miguel Nicoleles, neurocientista, há mais de uma década já tem essa pretensão que é pegar, assim como a gente joga a memória de um telefone pro outro. Tá. Talvez seja possível jogar a memória da nossa cabeça para um objeto externo, para um HD. Supondo que isso seja possível para um avatar online, morra o corpo, continue a consciência. Onde é que mora a alma depois disso? Olha, eu estou lidando com essa possibilidade agora. Mas respondendo de bate-pronto, depois eu vou fazer o dever de casa de refletir. Eu acho que a alma vai nessa transferência aí. Tipo, download, a alma tá indo junto. Porque a parte anímica, subjetiva, consciente, então estaria nesse caso sendo transferida, né? Para essa máquina, para esse HD. Ali estaria indo essa parte, entendeu? Então é isso. Eu talvez me arrependa disso que eu tô falando. mas assim, tudo bem também. Eu também acho uma coisa, eu quero fazer aqui uma confissão. Essa coisa de ser pastor e de ser político e ter que ter uma resposta para tudo também é muito chato. É terrível. Né? Então eu posso dizer besteira, assim, não tô magoando ninguém, não tô ofendendo ninguém. Se é uma imprecisão, se é uma dúvida, se é uma coisa que depois eu vou dizer, nossa, falei besteira. Pelo
amor de Deus, tudo bem também, né? Não sou um herói. Assim, Ninguém deveria ser visto assim. Eu, como professor ainda, também, embora trabalhe agora aqui criando um projeto meu, trabalho lá com o Felipe, mas também sou professor, e não sou professor só de formação, eu insistentemente ainda dou aula uma vezinha por semana. Espero que você saiba, você tem a resposta para tudo, de fato, né? E aí, outro dia eu fui dar uma aula, ironicamente, né, sobre Agostinho, e quando eu fui dar aula de Agostinho, e dou essa aula há 13 anos, 14 anos, e aí eu falei, eu tava errado sobre uma coisa que lendo Confissões, eu me toquei de que tava errado, e que terrível, enfim. É isso. Te pergunto por fim, de alguma forma, ali alfinetando Nietzsche, qual Deus está vivo? Dos oprimidos. Da cruz. E quando eu falo cruz aqui, não é nem jamais com a pretensão de submeter Deus ao cristianismo. Mas o Deus que está vivo é este que ressuscita nas margens, nas periferias, nas Nazarés contemporâneas, entende? Nos calvários contemporâneos. Eu estou me baseando em Mateus capítulo 25, quando Jesus fala assim: quando tive fome, me deram de comer, sede, me deram de beber, estava nu, me vestiram, preso, me visitaram, doente, me socorreram, era um imigrante, olha o tema atual, e me acolheram. Senhor, quando foi que nós te fizemos isto? Quando fizeram a um destes meus irmãos, meus pequeninos irmãos fizeram para mim. Jesus ali está identificando ele mesmo em experiências muito concretas, e elas todas têm a ver com algum nível de opressão machucando a vida. Então eu vou ficar com Cristo, que não tem a ver com ficar com o cristianismo, às vezes até ao contrário, mas é o Deus que sobrevive, que está vivo, é esse que eu vou ver às vezes menos no sino da catedral e nos holofotes do poder, ou até num púlpito. Eu vou ver nessas experiências concretas que Jesus me ensinou. Ali eu tô, ali o divino tá, ali o sagrado profetiza, ali o divino maravilhoso diz ao mundo que o mundo pode ser bem diferente, mais amplo, potente, para que o alvo seja acertado e a vida se concretize com plenitude. Então eu continuo vendo Deus. Hoje, essa semana tá me batendo muito isso, assim. Onde tem povo sendo oprimido, criança passando fome, tem um divino gritando e protestando, profetizando e dizendo ao mundo que a vida é tão bela, então ela precisa ser tratada com a beleza que tem. E isso não tem a ver com tanta opressão que ainda se constrói. Este Deus eu continuo vendo e como fonte de vida e de esperança. Henrique, eu ouço desde os 16 que eu sou o ateu mais cristão que eu conheço, ou que conhecem. Talvez você seja o pastor menos da obviedade cristã. Eu espero entrar na lista, eu não sei se eu vou poder executá-la um dia, de ter você junto num púlpito ali quando eu for casar com a Ana. Sim. Eu espero de coração. Já fica o convite daqui, sabe-se lá, para quando. E para você que acompanhou até aqui, é um episódio para você já perceber o seguinte: o Eu Tenho Uma Teoria, e é um episódio crucial, com perdão do trocadilho, que ele é nada mais, nada menos do que uma desculpa de usar a cultura pop para te mostrar que papos ditos cabeça, que a filosofia, que reflexões sobre a vida podem morar em qualquer lugar. Nesse caso, morou no episódio com o Henrique Vieira, esse cara tão múltiplo, tão complexo, e que deu aqui o ar, mais uma vez, perdão do trocadilho, da graça aqui no podcast. Obrigado demais, Henrique. Obrigado. O cenário lindo e sua inteligência é amável, né? Você coloca a sua inteligência de forma muito gentil. Então, mesmo com perguntas tão profundas que nos deslocam, é um ambiente de hospitalidade e aconchego que você produz. Então, me vem isso. Você é uma pessoa de inteligência amável. Obrigado por isso. Foi um dos melhores elogios que eu recebi na minha vida. Valeu. Fraterno abraço. Então, pessoas, é isso. Um beijo pra quem foi de beijo, um abraço pra quem foi de abraço. Caso a gente não se veja novamente, bom dia, boa tarde, boa noite, mas tudo dando certo. A gente se encontra de novo
aqui quase aos prantos no próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.